Primeiramente, oi, eu sou Gabriel de Oliveira, esse é meu canal e eu não tenho muito a dizer sobre mim e eu uso esse canal para mostrar as minhas feridas e que delas possam sair poder para curar. Eu espero que você possa embarcar junto comigo em uma aventura onde conhecemos a Jesus e que possamos ficar pertinho deles. Então é isso, embarque comigo nessa aventura. E eu voltei aqui e agora nesse vídeo, que é mais um vídeo que faz parte, né, da minha série de vídeos falando sobre o toque cristão, blasfêmia contra o Espírito Santo e a minha experiência em relação ao toque cristão. E como muitos de vocês sabem, eu passei por isso, de ter o toque cristão, o toque religioso, né? E eu já testemunhei aqui nesse canal o processo que eu passei. E eu vou deixar aqui uma playlist de todos os vídeos que eu falei sobre o toque, ou um link, né, dos principais vídeos que eu tenho aqui no canal. Como eu disse no outro vídeo, que eu expliquei a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu disse que eu estou gravando esse vídeo porque os últimos vídeos que eu gravei, o primeiro vídeo que eu gravei, né, fazia muito tempo, então eu já aprendi algumas coisas novas e tenho mais maturidade agora para me falar desse assunto, certo? Então, nesse vídeo em específico, eu vou falar sobre o que é o toque cristão, certo? Então, eu espero que você me acompanhe nesse vídeo. É isso. Para mim começar a explicar esse assunto, eu vou tentar dizer, né, por que as pessoas têm o toque, né? Primeiramente, o toque, a palavra toque, ela se refere a transtorno obsessivo compulsivo. E a gente sabe que existe vários transtornos, né? Um exemplo disso é o transtorno, né, de pessoas que gostam de limpeza. E que elas põem na cabeça, né, algumas delas que a casa não tá tão limpa assim, então ela limpa diariamente, todo momento, fica limpando as coisas e tem um transtorno, né, em relação a isso. Então o toque religioso é um transtorno também, que ele é obsessivo e compulsivo. Eu não sei explicar exatamente por que ele começa, mas pelo número de pessoas que eu já conversei sobre isso, na maioria das vezes ele inicia depois que as pessoas leem aquela passagem sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu deixei explicado aqui no outro vídeo, então eu peço que você assista aquele vídeo, tá? Muitas pessoas leem a passagem sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, e aí elas põem na cabeça delas que, através do medo, né, o principal fator é o medo, elas põem na cabeça delas que elas não podem blasfemar. Ou seja, elas entendem errado a questão do que é blasfemar. Então elas pensam que se elas falarem alguma coisa ou pensarem algumas coisas, ela pode ter blasfemado, né? Então, normalmente o transtorno ele começa assim. A pessoa tem medo, põe na cabeça que se ela pensar, ela vai estar blasfemando. E num determinado momento, ela é invadida por um pensamento, né? Então, normalmente é um pensamento de xingamento, né, contra o Espírito Santo. Então, ela é invadida por um pensamento compulsivo, né, que acontece através do medo. Então, a partir do primeiro pensamento, essa pessoa coloca na cabeça dela que ela blasfemou. E daí fica na dúvida, será que eu blasfemei ou não, através do primeiro pensamento, né? E depois do primeiro pensamento, como ela acha que ela blasfemou, ela começa a ser invadida pela dúvida, primeiro, né? E depois por vários pensamentos. Então, primeiro vem a dúvida, né? Será que ela blasfemou ou não? O medo de ter sido condenada. E depois disso, vários pensamentos que vão vindo compulsivamente e obsessivamente, né? Então, até por isso que é transtorno obsessivo compulsivo. Que depois do primeiro pensamento, os outros pensamentos vêm compulsivamente, né? Um atrás do outro, assim. Então, aí nasce o transtorno, né? Então, como que a pessoa tá com muita dúvida, como que a pessoa já tá, né, com muitos pensamentos, então aí se inicia uma fase de vir muitos pensamentos, né, e através dos pensamentos, né, que se inicia, né, na pessoa, a pessoa desenvolve várias coisas além do pensamento, né. Uma delas é a angústia, né, o medo. Muitos também desenvolvem a depressão, né, por causa dos pensamentos. Muitos ficam sem comer, né, ficam muito preocupadas.
ficam nervosas a ponto de não conseguir fazer mais nada, não conseguir trabalhar, não conseguir estudar, não conseguir prestar atenção em nada, não conseguir ir na igreja, não conseguir prestar atenção na palavra de Deus. Por quê? Por causa do medo. Para você entender o toque, você tem que entender que é o medo, entende? E entender vários outros fatores, né? Sempre quando eu vou conversar com alguém sobre o toque, eu gosto de deixar bem claro que os pensamentos dos seres humanos é uma bomba relógio, né? Você não consegue controlar os pensamentos, né? Eu sempre falo isso, você não consegue controlar seus pensamentos, qualquer pensamento. Então imagine os pensamentos obsessivos, né? Os pensamentos que são intrusivos, que você não consegue controlar. Por exemplo, se eu falar pra você agora, não pense em nada, não pense em nada, você não vai conseguir. Você vai, pelo menos uma coisa você vai pensar, porque você não consegue controlar os seus pensamentos, né? E acho que o problema do toque é essa busca da pessoa de tentar controlar aquilo, sabe? Essa necessidade que a pessoa tem de tentar controlar aquilo, de tentar não pensar. Aí que a pessoa se desespera, porque isso é impossível. E existe uma frase, né? Eu não lembro de quem que é, acho que é Santo Agostinho, né? Que diz assim, que você não pode controlar os pássaros de voarem sobre sua cabeça, mas você pode impedir eles de fazer ninho, né? Eu sempre uso essa frase. Porque você não pode controlar os seus pensamentos, mas você pode impedir se você deixa eles ficarem ou não, sabe? Você que escolhe se você dá atenção àquilo ou não. Eu sempre falo isso. Pare de dar atenção, ignore isso, né? Que isso é a chave para você vencer o toque, né? Então, voltando à explicação do toque, né? Então, quando a pessoa tem o primeiro pensamento, é meio que automático o medo e aí uma série de pensamentos, né? Que tem pessoas que ficam anos desesperadas, ficam meses desesperadas com vários pensamentos, entende? Então você precisa olhar para isso e entender que é uma doença, né? Que você pode tratar com psicólogos, você pode tratar, né, com remédio, né? Enfim, eu não precisei, graças a Deus, mas tem muitas pessoas que procuram. E que você também precisa entender que também pode ser tratado com Jesus, né? E principalmente você tem que entender que você é a chave para vencer. Porque a partir do momento que você se condena, a partir do momento que você tem dúvida, a partir do momento que você fica se culpando e se achando um lixo, a mente da gente, ela governa o corpo inteiro. Se isso daqui tiver se achando um lixo, se isso daqui tiver achando que blasfemou, achando que não tem condenação, tudo isso daqui vai se resumir nisso. Agora, a partir do momento que você coloca na cabeça que isso é um transtorno, que você coloca na cabeça que todo mundo, que um monte de pessoas passam por isso, que não é só você, que você precisa se cuidar, você precisa buscar Jesus, aí tudo isso aqui vai se resumir nisso, entende? Então, eu espero que eu consiga ter explicado o que é o toque. É um transtorno que normalmente se inicia pelo medo de ter blasfemado contra Jesus e é um processo horrível, é algo horrível de passar, só quem sabe, quem passou sabe como que é, mas não é algo impossível de curar. E eu sempre digo para as pessoas, ignore isso, não deixa, sabe? Primeiro, você precisa estar convicto, esteja convicto que isso não vem de você. Ignore isso, sabe? Isso é uma coisa tão boba. A partir do momento que você entende o que é blasfemar, você entende a relação de que blasfemar é uma conduta de vida de uma pessoa que não tem um coração voltado para Jesus, de uma pessoa que persegue Jesus, uma pessoa que vai contra Jesus, que você entende que isso que é blasfemar, você vai entender que só um pensamento não se refere a isso, entende? E principalmente, sempre esteja do lado de Deus, sabe? Por mais que você não tenha força de buscar Deus, esteja do lado de Deus. E uma dica que eu dou pra você é não fique comentando isso com muitas pessoas, sabe? Porque as pessoas não entendem isso. Então, comente com pessoas que saibam o que é isso, que possam te ajudar. Se você acha que o seu pastor é inteligente, que o padre da sua igreja é uma pessoa inteligente, que saiba sobre esse assunto, então converse com essas pessoas. Entende? Porque dependendo da pessoa que você conversa, a pessoa pode te condenar, entende? E mantenha calma, sabe? Isso não é um bicho de 7 cabeças, não.
Tudo se resume em você dar atenção para isso ou não, ou você ignorar isso. E entende que isso é um processo que muitas pessoas passam. Você pode visitar os meus outros vídeos aqui e ver nos comentários que um monte de pessoa passa por isso. Um monte de pessoa comentou nos meus vídeos que passa por isso, então não é só você. Você não tá sozinha nisso, não tá sozinho nisso. E fique calmo, sabe? Esse é um processo que Jesus tem algo pra você lá na frente, mas para isso você precisa passar por esse processo. E vai com calma, sabe? Respeite você, sabe? Você precisa de você, sabe? Você precisa de você. Então, se respeite, não se condene, não se martirize, não se crucifique, se respeita, respeite o seu tempo, vai ignorando, vai buscando sabedoria em Jesus e tudo isso vai passar, né? E assista meus próximos vídeos falando sobre isso. No meu próximo vídeo, que não vai ser hoje, eu vou falar sobre como foi a minha experiência com isso, né? O meu testemunho em relação disso. E os próximos vídeos serão muito interessantes, né? Sobre isso, sobre o toque, sobre a blasfêmia. E sempre no canal eu sempre prometo fazer uma série de vídeos, mas sempre eu acabo parando no início. Mas essa série eu quero gravar até o final. Eu vou gravar mais vídeos falando sobre o toque, explicando e ajudando as pessoas. E esteja comigo, né, nesse processo, que possamos caminhar juntos. Não só eu e você, mas todo mundo que passa por isso. E se inscreva aqui, tá? Porque pra mim é muito importante você se inscrever. Não é só uma questão de números, mas é uma questão de eu entender que esses vídeos estão sendo importantes pra alguém, entende? A partir do momento que você se inscreve, que você curte, eu consigo entender que isso está te ajudando de alguma certa forma. Isso me impulsiona, me incentiva a gravar outros vídeos em relação a isso, tá? Eu espero que esse vídeo não tenha ficado confuso. Se você não entendeu, comente aqui que eu vou tentar explicar nos comentários, tá? E é isso. Qualquer dúvida também comente aqui. Tchau!